Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham a partir desse momento pelo Facebook ou pelo YouTube. Estamos dando início a mais uma escola bíblica da série de lições O Sentido da Vida, a mensagem de Eclesiastes e Cantares. Hoje iremos estudar a lição de número 3, há um tempo certo. Há um tempo certo? É uma pergunta, há um tempo certo, né? Vamos fazer uma oração introdutória para pedir a bênção de Deus para que Ele venha nos abençoar, venha nos fazer compreender o ensino desta manhã. Senhor Deus e Pai, glorioso Senhor Salvador, obrigado por essa oportunidade que nós estamos aqui estudando a Tua Palavra, Senhor. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida, sobre o coração, Senhor, de todos os estudantes nesse momento que nos acompanham, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar, Senhor, para que haja uma compreensão saudável, uma compreensão boa, Senhor, da Tua Palavra, uma compreensão que traga crescimento, Senhor Deus, da Tua Palavra para as pessoas que estão nos ouvindo. No nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, a pergunta hoje, né, a lição de hoje é uma pergunta, né, o título. Há um tempo certo? Né? Há um tempo certo? Tá certo? O texto base é Eclesiastes capítulo 3, verso 11. O da lição, que é da Nova Visão Transformadora, diz assim: Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Na versão NAA, Nova Versão Almeida, atualizada, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Certo? Qual que é o objetivo da lição de hoje? Né? Qual que é o objetivo? O nosso objetivo, né, quando nós terminarmos o estudo, nós devemos ter isso. Nós devemos aprender a responder questões existenciais ligadas ao tempo, à morte, ao sofrimento e à injustiça. Né? São questões essenciais, né,
existenciais essenciais que o ser humano faz, sobre o tempo, né, a morte, o sofrimento e a injustiça, né, com confiança na soberania e no cuidado e na justiça de Deus. Então todas essas questões existenciais nós devemos trabalhar, como vai já antecipando um pouco a lição, na questão os nossos olhos voltados para a eternidade, né? Tentar ver o que acontece nesse mundo, o que acontece na vida do ser humano, tentar compreender essas questões existenciais através da revelação de Deus, daquilo que Deus nos mostrou do outro lado, né? Da compreensão lá do outro lado, tá certo? Para começar aqui, nós vamos trabalhar aqui na questão do tempo, né? O tempo é sempre uma questão desafiadora, né? Para lidar com o tempo, né? Quando as coisas vão acontecer? Vou esperar muito tempo, né? Esperar o tempo certo. Isso é uma questão principalmente nessa época, da ansiedade dos corações humanos. Hoje as pessoas vivendo numa sociedade bem fast food, né, onde as coisas são muito rápidas, as pessoas perderam, né, a capacidade de esperar pelo tempo certo. Então, muitas vezes, essa expectativa, essa demora só causa ansiedade, porque as pessoas não querem esperar, elas querem que as coisas aconteçam rápido, né, coisas essenciais da eternidade, elas querem que aconteça tão rápido como você pedir um lanche no fast food, né? Antigamente o pessoal falava de pastelaria, né? Que as coisas eram rápidas. Hoje tem o fast food para todos os tipos de comida. Então, o coração humano, que é acostumado a ter as coisas bem rápido nas suas mãos, né? Quando falar esperar, só vai trazer ansiedade, essa expectativa, né? Então, nós vivemos numa época de grande ansiedade justamente por isso. Aí nós temos que começar a trabalhar a nossa vida pensando naquilo que Deus nos revelou, tentando ver a vida do lado da eternidade, do lado da soberania divina, né? Como é que o propósito, a soberania divina, sobre a brevidade da nossa vida, né? Sobre os empreendimentos humanos. E muitas vezes nós ficamos assim meio perdidos se nós não colocarmos a nossa vida dentro da perspectiva de Deus. É isso mais ou menos que a lição vai tentar, né? Vamos tentar colocar essa questão a um tempo certo dentro da expectativa, dentro da perspectiva divina, né? Então nós vamos nesse estudo aprendermos, né, a ter uma visão panorâmica e equilibrada sobre essas questões, mas olhando do ponto de vista da eternidade, né, de como entender as circunstâncias da vida, se elas são boas, se elas são más, né, se o que nós estamos fazendo vai dar em algum lugar, né, a história está sob controle de alguém ou a história é um acaso, a história ela caminha para alguma conclusão ou é uma história que vai continuar interminável, sem ter fim, sem ter, podemos dizer assim, sem ter nenhum objetivo, nenhuma conclusão, né? Então, o terceiro capítulo, nas duas primeiras lições, nós estudamos o capítulo 1º e o capítulo 2º. Nesta lição, vamos estudar o capítulo 3º de Eclesiastes, né? E vamos tentar procurar ver esse capítulo sobre a ótica humana e divina a respeito, né, desses impasses, né, dessas circunstâncias e tentar conciliar, né, essas coisas, né, que acontecem com o ser humano. Injustiça, morte, mesmice, né, as coisas que não têm nenhum significado, é um tédio. E como a providência divina pode nos ajudar a entender, ou entender que a soberania divina, ela dirige e governa este mundo. Então nós vamos começar a trabalhar
essa lição diante de algumas perspectivas, né? Então, primeiramente, nós vamos trabalhar, o primeiro tópico, né? Nós vamos confiar na soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus, né? Dentro dessa ótica que nós vivemos desse mundo, né? Essa vida aqui não vai dar respostas, né, para todas as nossas perguntas. Ela não vai trazer nunca, né? O projeto de Deus para o ser humano, né? O que Deus projetou, a eternidade acontecendo, a vida acontecendo, nós já entramos numa história que está acontecendo e possivelmente iremos sair de uma história de que vai continuar, não vai terminar conosco, né? Então, os projetos de Deus, o reino de Deus, né, é muito maior do que nós. Então, nós somos pequenos, limitados demais para compreender aquilo que Paulo fala lá em Romanos 11, verso 33, né? Ó profundidade de sabedoria, né, ou de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, né? Então, nós não vamos viver nesse mundo, nós temos que compreender, pensando na questão da soberania de Deus, que nós não vamos viver de explicações. Muitas vezes as pessoas querem dar explicações para tudo. Nós não vamos viver de explicações. Nós vamos viver pela fé. Confiar que Deus, né, aquilo que Ele falou, aquilo que revelou e aquilo que Ele demonstrou que Ele está tudo está debaixo da soberania do governo de Deus. Então, Eclesiastes já fala aqui, né? Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. É assim que começa Eclesiastes. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu, né? Há um tempo certo, tá certo? Viver cada coisa, né, cada coisa da vida em seu tempo certo, é viver, procurar viver que você deve estar cooperando com Deus. Deus tem todos os projetos dele, então viver cada dia ou cada coisa da vida em seu tempo certo é viver cooperando com o tempo de Deus. Algumas vezes nós vivemos muito na ansiedade, porque nós fazemos o nosso projeto, queremos entender todas as coisas, e nós fazemos o nosso projeto e queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas nós esquecemos que nós, como cristãos, como servos de Deus, como aqueles que procuram compreender a palavra dele, a revelação, nós devemos viver de uma maneira de cooperar com os propósitos de Deus. Então, se cooperarmos com o tempo de Deus, a vida terá sentido. Se nós não cooperarmos com o tempo de Deus, a nossa vida não terá sentido, porque nós estaremos na contramão, nós estaremos fora da sintonia dos propósitos de Deus, tá certo? Então, já o verso 11, nós lemos, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Quantas vezes nós pensamos, né? E ficamos em dúvidas, porque nós não estamos entendendo os propósitos de Deus no devido tempo. Nós queremos os nossos propósitos, tá? Então, se nós vivemos dessa maneira, nós não iremos estar confiando na soberania de Deus, né? O fato de todas as coisas cooperarem para um fim constitui o propósito, a soberania e o controle divino, né? Dentre os grandes fins, Deus estabeleceu que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho Jesus, né? Romanos 8, 29. E me lembro agora aqui, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que vivem de acordo com o seu propósito. E mesmo quando falhamos, assim, quando nós procuramos viver dentro do propósito divino, né? Mesmo quando falhamos, o propósito, o plano divino que rege a existência segue o seu curso. Aí nós vamos muitas vezes estar vivendo alguns períodos de falta de sintonia, porque foi quando nós falhamos saindo fora dos trilhos de Deus, né? Nós saímos fora da grande engrenagem.
Então, mas Deus vivendo cumprir os seus propósitos eternos, né? O que ele faz? Ele usa variadas situações. E muitas vezes as situações, a maneira como Deus age é totalmente diferente daquele que nós, da harmonia deste mundo, da maneira como o mundo pensa as coisas. Então vamos ver algumas coisas aqui no livro de Eclesiastes, como o sábio Salomão mostra que os seres humanos podem agir livremente, mas vamos lá. Em Eclesiastes 3, verso 3, a segunda parte, diz assim: nos empreendimentos e administração dos recursos. Aqui, vamos ver no meu aqui. É tempo de matar, tempo de chorar, tempo de derrubar, tempo de construir, né? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajudar pedras. No empreendimentos e na administração dos recursos, nós devemos buscar compreender como nós podemos agir livremente, né? Nós temos na alegria, na dor, o verso 4 diz assim: é tempo de chorar, tempo de rir, tempo de ajuntar pedras, é tempo de prantear, tá certo? E no 7 diz assim: é tempo de rasgar, é tempo de costurar, é tempo de ficar calado, é tempo de falar. Então aí é na alegria e na dor, nos relacionamentos, né? Nas escolhas e nas verdadeiras lutas. Eclesiastes 3:8 é tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, nós devemos, como seres humanos ligados, tentando compreender as coisas de Deus, nós devemos administrar nossa vida, sabendo disso aqui, que nós podemos agir livremente dentro desses projetos, né? Mas que tudo foi contemplado previamente no plano e no tempo estabelecido pelo onisciente Deus. Então, Deus conhece todas as coisas, nós sabemos que existem todos esses tempos, nós devemos saber que em algum momento nós vamos estar chorando, nós vamos estar pranteando, outros momentos nós vamos estar nos alegrando, outros momentos nós vamos estar edificando, outros momentos nós vamos estar destruindo, né? Mas nós devemos sempre confiar na soberania de Deus. Deus está governando o mundo. Então as coisas acontecem dentro do propósito de Deus. Então esse tempo estabelecido, né? E quando ele fala tempo, não é que é o tempo do acaso, é o tempo estabelecido por Deus, tá certo? Enquanto nós vivemos dentro desse tempo da soberania de Deus, confiando em Deus, nós vamos ter que viver também confiando na provisão de Deus, né? Dentro da soberania de Deus, aí agora já o segundo tópico, né? Nós vamos estar trabalhando o quê? Dentro da provisão de Deus. Todas essas coisas acontecem no tempo certo, mas nós vamos ver que Deus vai estar nos sustentando, Deus vai nos estar guardando e vai estar nos dando a provisão. Então, o trabalho do ponto de vista secular ou meramente humano apresenta muitas vezes um trabalho pesado, inútil, que Deus não deixou. Parece, né? Parece. É o que diz lá no verso 10. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, dentro da perspectiva humana, parece que o trabalho é um trabalho inútil, né? Inútil que Deus nos deixou, né? Que parece que não tem propósito, para com ele os afligir. Só que nós temos que entender o que? A provisão de Deus, né? Dentro da expectativa divina, dos cuidados que Deus colocou na nossa vida à luz da eternidade, nas nossas experiências vividas, nas nossas experiências cotidianas, né? Então, o autor de Eclesiastes, ele coloca assim, até o texto base da nossa lição, na questão da provisão, né? Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra do começo ao fim. Na questão da providência, que nós vamos esquecer que, já no tópico anterior, falou que nós não vivemos de explicação, nós vivemos de fé, tá certo? Então, a luz da vida eterna,
que tanto desejamos em nossos corações, né? Nós passamos agruras, né? Mas mesmo assim nós vamos desfrutar do cuidado, né? E do descanso e na provisão de Deus. Nós devemos entender isso, né? Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o anseio pelo descanso. O anseio pelo descanso. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos refletir a confiança na provisão de Deus, né? Nós devemos estar sempre refletindo sobre a confiança na provisão e no cuidado de Deus, né? É uma pergunta, quer dizer, é uma afirmação. Ele fala assim: nós devemos refletir a confiança na provisão e no cuidado de Deus. Isso nós devemos fazer, né? Mas aí aquela questão, como fazemos isso? Como é que nós vamos refletir, né? Como é que nós vamos refletir a confiança na provisão e no cuidado? Como é que nós vamos fazer? Aí tem alguns passos. Primeiro, né, lugar para refletir na confiança e na provisão e no cuidado eterno é quando nós praticamos o bem enquanto vivemos. Enquanto nós praticamos o bem enquanto vivemos, né? O verso 12 ele fala assim: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Praticamos o bem enquanto vivemos. Jesus disse assim: de graça vocês receberam e deem também de graça. Assim que nós sabemos que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo, nós devemos também procurar levar essas coisas boas às pessoas, né? Andar nas boas obras dentro do propósito da graça salvadora de Jesus Cristo. Então, nós vamos o quê? Refletirmos a confiança na provisão e no cuidado, né? Refletir, ver, assim como nós sentimos o cuidado e a providência de Deus, nós vamos tentar espalhar isso, levar com que outras pessoas compreendam isso, né? Então, em segundo lugar, ao refletirmos a confiança na provisão e no cuidado de Deus, quando vivemos e desfrutamos da vida como um dom de Deus. Se no primeiro tópico nós refletimos a confiança na provisão e no cuidado eterno de Deus, quando nós refletimos isso, nós trazemos luz às outras pessoas sobre essas coisas boas de Deus, né? Viver uma vida me alegrando nela, no dom da vida que Deus nos deu. Em segundo lugar, nós vamos viver e desfrutar da vida como um dom de Deus. Então sabemos que a vida é um dom de Deus. Então nós vamos nos alegrar nessa vida que é o dom de Deus, né? A vida é um dom de Deus. Então devemos viver o quê? Viver com gratidão, né? É uma grande resposta de louvor a Deus. Enquanto nós desfrutamos daquilo que temos como dádiva, como bênção de Deus, né? Dádiva divina, comer, beber, né? Ser recompensado pelo trabalho, então nós devemos o quê? Refletir que isso é um dom de Deus. O verso 3 é assim: sei também que pode comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho que é um dom de Deus. Então, quando nós vemos que Salomão fala de muitas coisas inúteis que ele compreendeu, né? Mas ele está tentando explicar aqui. Quando nós olhamos todas essas coisas que parecem até sem importância, sem propósito, às vezes inúteis, né? Às vezes aquelas palavrinhas do tédio, mas quando nós refletimos isso como confiança, né? Agradecido a Deus, comemos, bebendo, recebemos recompensa, glorificamos a Deus, é uma maneira de nós refletirmos a bondade de Deus, né? Uma confiança em Deus, tá certo? E o próximo tópico, né? Se nós temos uma confiança na soberania de Deus, nós confiamos na provisão de Deus, tanto que nós glorificamos a Ele, né? Levamos às outras pessoas a dádiva de Deus e glorificamos a Deus pelo dom, né? Confiando na soberania, confiando na provisão de Deus, nós vamos o que então? Confiar na justiça de Deus, na justiça divina, tá certo? Nesse mundo, muitas vezes nós
vivemos até esse momento que muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos, as injustiças acontecendo conosco, ou próximo de nós, ou nós olhando pessoas sendo injustiçadas, aí parece que as coisas estão fora do lugar e nós, às vezes, desanimamos. Nós devemos pensar o quê? Confiar na justiça de Deus, né? O verso 15 diz assim: o que é, já foi, o que será também já foi. Deus fará ouvir outra vez o que passou. Quer dizer, nada ficará esquecido, né? Nada ficará esquecido. Então o pregador diz assim: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Nessa versão aqui, na NVI, Deus investigará o passado. Então, aquilo que o ser humano praticou de injustiça, é que nós podemos achar, isso passou em branco, a pessoa cometeu injustiça conosco, com o nosso próximo, estão cometendo injustiça, e nós ficamos assim, amargurados, desanimados. Mas se nós confiarmos na justiça de Deus, né, independente de nós confiarmos, nós devemos confiar porque ela vai agir. Deus vai investigar todas as coisas, Deus vai investigar. Entendeu? Então aqui esse texto pode ser compreendido no sentido de que Deus chamará o que se fez no passado a prestar conta. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que fizeram contra nós, Deus vai chamar para prestar conta. Nada do que passou ficará escondido, né? Então, esse sentimento desse sistema de impiedade e injustiça, esse complexo de impiedade e injustiça que tem no mundo, um dia, né, tudo isso será julgado pelo Senhor. Um dia, no devido tempo, Deus vai julgar. Olha o verso 16, diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Parece que esse é o sentimento, né, de Salomão, né? Muitas vezes pode ser o nosso sentimento hoje, né? Esse sentimento que no lugar do juízo reina a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Mas o que acontece? Não vai ficar assim, né? Deus vai trazer todas as coisas um devido tempo. Deus vai trazer as coisas para o mundo, para as pessoas prestar conta, né? Verso 18 ao 20 diz assim: eu disse mais, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam em si mesmo como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar e todos procedem do pó e ao pó voltarão. Aqui, mais uma vez, né, pensando na futilidade da vida. Muitas vezes pode parecer que a nossa vida é tão sem importância como de qualquer animal, né, para isso. Mas, se nós colocarmos a nossa confiança naquilo que vai acontecer, que Deus vai trazer todas as coisas, né? Então, da boa notícia, né, do resgate do homem do pecado, a boa notícia do Novo Testamento, que Jesus Cristo, né, veio, rompeu esse ciclo de morte, de injustiça da humanidade, que agora fala assim, lembra que ali os textos de Salomão e Eclesiastes, às vezes é muito tedioso, né, muito sem significado, mas aqui, se nós vivemos dentro desse termo, nós vamos viver uma eterna amargura. Mas se nós vivemos dentro do propósito de Jesus Cristo, que veio trazer uma nova vida para a humanidade, que veio nos resgatar, para que nós não vivemos mais para nós mesmos, né, mas para aquele por Ele que morreu, né, por Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, nós devemos viver para Ele, para o propósito dEle. Então as verdades duras de Eclesiastes devem ser ligadas à luz do Evangelho das verdades gloriosas, porque é meio tedioso. A vida do ser humano é como de um animal. Estava lá assim, ó, o animal morre, acaba. O ser humano morre, acaba. E as injustiças
vão acontecendo essas injustiças e ninguém vai fazer nada, parece que as coisas vão ficar esquecidas. Mas no versos anteriores diz que Deus vai trazer isso tudo à memória. Então, no devido tempo, como o verso 17, no devido tempo, Deus julgará tantos os justos como o perverso por tudo o que fizeram. É o que diz lá o verso 17. No devido tempo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para o propósito e para toda obra. Então, há um momento, né, pode parecer para nós que está distante, né, mas há um momento que o juízo de Deus vai trazer, Deus vai julgar os justos e os perversos. Tá? Então, confiados na soberania, na provisão e justiça de Deus, devemos desenvolver paciência e a capacidade de perseverar mesmo contra aquilo que os olhos veem no tempo presente. Tá? Então, nós vamos ver ao longo de toda essa série de lições, como aqui diz que nós devemos aprender a ter uma visão panorâmica e equilibrada dessas questões, quer dizer, tentar nos afastar, olhar o momento, aquelas situações que parecem não ter sentido, da perspectiva humana, da nossa perspectiva, e tentar olhar através dos olhos da eternidade, daquilo que Deus revelou. Principalmente hoje, que nós sabemos que Jesus veio, Jesus morreu e veio nos resgatar para vivermos para Ele. Então, há um tempo que Deus vai julgar todas as coisas, vai trazer a juízo, né? Vai trazer a juízo as obras do justo e as obras dos perversos. Tá certo? Então, pense bem nisso, irmãos. Há um tempo certo? É um tempo certo. Sim, há um tempo certo. Então, se você não compreendeu, confie na soberania de Deus. Confie. Confiar na soberania de Deus, quer dizer, Deus está governando. Deus é que governa. Você não vive por resposta, você tem que viver na confiança que Deus revelou que Ele está governando o mundo. E que nesse período Ele vai trazer provisões para nós. Né? Deus vai trazer provisões para que nós possamos passar por esse período. E a justiça de Deus vai triunfar. Um dos anseios dos profetas é que a terra se encherá da justiça de Deus. Tá certo? O que nós devemos, então, agora aplicar para a nossa vida aqui, né? Então, nós devemos aqui, em todo tempo, sejamos confiantes na soberania de Deus. O que é dizer em todo tempo? Não importa se está em tempos bons, tempos médios ou tempos ruins. Todos esses tempos você tem que confiar, ser confiante na soberania divina, a providência de Deus. Deus, né, está governando. Né? Então, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, como o rei domina sobre tudo que existe. É o Salmo 103, verso 19. Então, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Acho interessante lá em Daniel, que Daniel responde ao rei. Lá, o céu governa. Quem governa é o céu, não é os reinos humanos, não é os momentos das pessoas aqui que acham que um seu poderio militar, seu poderio político é que governa. Daniel, um cativo ali, mas ele teve ousadia, né, e teve a confiança e falou o que é real. Falou o que é verdade. O céu governa. O céu governa. Então, Deus fez, ponto final. Né? Então é melhor parar de questionar e adorar a Deus, conforme Eclesiastes 3,14, que diz assim: sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Sei que nada possa ser acrescentado nem tirado. E o que Deus faz, isso para que as pessoas o temam. Aí é soberania, né? Então, vou pedir para você refletir aí, né? Reflita, né? Ocasiões, né, da sua vida que você pôde demonstrar uma fé submissa e resignada, né? Naquele momento que não tinha o que fazer. Você está numa situação que a única coisa que você poderia fazer, né, é você submeter à soberania de Deus. Você tem uma fé submissa e resignada. É isso que Deus colocou na nossa vida, é isso que Deus colocou na minha vida. Eu aceito, né,
e aguardar que o socorro dele vem quando ele, né, ele assim o determinar. Então, em todo tempo, sejamos confiantes na soberania de Deus. Tempos bons, tempos médios e tempos ruins, muito ruim. E o outro é, em todo tempo, sejamos confiantes na provisão divina. Né? Sabendo que todas as circunstâncias são governadas por Deus, e dentro de todas essas circunstâncias, Deus vai providenciar maneiras que nós possamos, né, viver com dignidade. Né? Paulo fala aos Coríntios mais ou menos assim, que não há tentação que não seja humana, mas no devido tempo Deus dará o escape, Deus dará a provisão, Deus dará. Né? Então, em várias partes da Bíblia fala que Deus trabalha para o nosso bem. Né? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus tem cuidado de nós. Pedro fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus fala assim que Deus cuida da erva do campo, Deus cuida do lírio do campo, Deus cuida dos passarinhos, e Deus cuida de nós. Muito mais do que cuida desses pequenos seres, né? Então Deus cuida de nós. Deus cuida, tá bom? Então vamos lá ver que Deus tem a sua provisão divina. Então nós vemos o quê? Ser confiante em Deus, né? E vamos refletir que em momentos, né, que nós estava ali difícil, né? E nós tivemos que aprender a confiar no tempo de Deus, né? Passar por essa situação. Hoje, muitas vezes as pessoas teologicamente afastadas do propósito de Deus, propósito das Escrituras, acham que eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e nós sabemos que dentro do propósito de Deus, muitas vezes por nossos pecados, ou mais alguns momentos por uma aprovação de Deus, ou por um propósito maior de Deus, nós vamos passar por situações. Então nós devemos aprender a confiar no tempo de Deus. Deus falou, não é agora, então confie. Né? Deus falou, não é agora, confie, espere. Espere. O nosso tempo do fast food, Deus não tem nenhum compromisso com a nossa pressa. Deus tem compromisso com a palavra dele. Pedro já fala isso, né? Que aqueles que acham, cadê o Senhor que não vem? Cadê? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia, 1000 anos para Deus é a mesma coisa. É isso que Pedro está falando assim. Deus trabalha dentro do tempo dele, mas nós devemos ter confiança que ele está governando, que nada escapa do governo dele e nenhum dos seus servos, nenhum das suas criaturas fica sem a provisão de Deus. Né? Ninguém fica sem a provisão de Deus, sobre o cuidado de Deus. Então, qual que é o seu compromisso nessa semana? Né? Será escolher pessoas, uma das pessoas do seu ciclo de amizade, que está vivendo um tempo de dor e luto, e compartilhar essa palavra de confiança, que ela tem que confiar na soberania de Deus, nada está fora do controle de Deus e nada está fora da providência de Deus. É isso que você deve trabalhar. Então, há um tempo certo? A pergunta, sim, há um tempo certo, mas quem determina esse tempo certo? Não sou eu, é Deus. Porque Deus é muito mais sábio do que qualquer um de nós. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso tempo porque nós achamos que queremos ajudar Deus a administrar as coisas, né? Que Deus não está sabendo, mas Deus sabe melhor do que nós. Então, há um tempo certo? Sim, há um tempo certo para todas as coisas e esse tempo foi determinado por Deus, tá certo? Esse tempo é determinado por Deus. Então, na próxima semana, nós vamos para mais um capítulo aqui, o capítulo 4 de Eclesiastes. 2 é melhor que 1, tá bom? Fica na graça de Deus, fica com a bênção de Deus, tá? Ore uns pelos outros, né? Busque conhecer mais e mais da palavra de Deus, né? Não deixa de orar, não deixa de ler a Bíblia, não deixa de ler e procurando compreender. E ter fé, né? Ter fé naquilo que Deus revelou. Deus falou que não nos abandonaria. Deus falou que estaria conosco, tá certo? E vamos confiar, tá bom? Fica com Deus. Uma pequena oração para nos despedirmos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado pelo momento que nós passamos juntos aqui. Pai, aprendendo a Tua palavra. Que essa palavra possa ter sido proveitosa, Senhor, para cada pessoa, Senhor, que passou esse momento aqui nos acompanhando, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém.